um tempo suficiente dele explorar um outro ramo de atividade. Essa é apenas a primeira possibilidade de retomada. A segunda possibilidade de retomada do locador, do proprietário, quando citado da ação renovatória, é a retomada em virtude de uma melhor proposta de terceiro. Ou seja, o locador pode encontrar alguém interessado em adquirir, em comprar o imóvel ou em alugar por um preço melhor. Antes dele firmar esse negócio com o terceiro, o que ele tem que fazer? Oferecer primeiro o bem, o imóvel, ao locatário, para que ele exerça o seu direito de preferência, ofertar ao locatário nas mesmas condições, mesmo preço, mesmas regras, e então, se o locatário não tiver condições, não tiver interesse, aí sim pode firmar o negócio para terceiro. Agora, cuidado, hein? Preste atenção. Se por acaso esse negócio com o terceiro der certo, o locatário tem o direito de ser ressarcido. O locatário será ressarcido pela perda do ponto e pelos lucros cessantes. A história do aviamento, que nós já conversamos em outro encontro. Tudo aquilo que a minha atividade poderia crescer e agregar naquele endereço. Tudo bem? Então, venda por melhor proposta ou locação por melhor proposta de terceiro é possível. Outra questão importante. O locador pode pedir a retomada para que ele exerça uma atividade. Até aí, tudo bem. Agora, cuidado, hein? Nosso problema do dia hoje, dentro do tema do dia, problema do dia. Será que o locador pode exercer o mesmo ramo de atividade que o inquilino já exercia? Então, se era uma padaria, o locador pediu o imóvel de volta, será que ele pode exercer a atividade de padaria? Então, olhe só. De acordo com a lei, ele não pode exercer o mesmo ramo de atividade. Ponto. De acordo com o Fábio Lhoa, e aí eu concordo com ele, sem dúvida, o locador pode sim exercer o mesmo ramo, só que ele vai ter que indenizar o locatário. Se ele explorar o mesmo ramo, ele tem que ressarcir. Veja, essa saída do Fábio Lhoa, ela tem maior característica constitucional. Por quê? Não impede a atividade do locador. E veja, em alguns lugares, você talvez na sua cidade, ou até mesmo aqui em São Paulo, sabe que tem ruas, bairros e até cidades inteiras que realizam um determinado ramo. Então, imagina numa rua onde só se vende ferramenta, eu, dona do imóvel, agora sou proibida de exercer a atividade de venda de ferramenta? Veja, esta limitação, sem previsão de tempo, sem previsão de ressarcimento, é isso que o Fábio Lhoa diz ser inconstitucional. Então, veja, o locador pode sim pedir o imóvel de volta para exercer uma atividade empresarial, mas você já entendeu que nós temos uma divergência. Na lei, não pode exercer o mesmo ramo. Para uma boa parte da doutrina, ele pode sim, desde que ele faça o ressarcimento. E, por fim, ele pode pedir o imóvel de volta para uso de parente. Sabe, aquele povo que normalmente dá enrosco em casa? Então, filho, pai e também o cônjuge. Veja que o legislador deixou de fora cunhado, essa gente que normalmente dá encrenca. Então, olha, pode pedir o imóvel para ascendente, descendente ou cônjuge, desde que eles possuam fundo de comércio, uma atividade empresarial há mais de um ano. É claro que esse tema ainda tem muitas coisas para se falar, mas a gente certamente viu algumas características que são indispensáveis.
para a propositura e para a retomada do imóvel pelo locador. Com isso, nós concluímos o nosso primeiro bloco, o nosso tema do dia. E agora você tem que ficar, porque nós vamos ao bloco do Pergunte ao Professor. Vamos a ele. Estamos aqui no nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor. Você já sabe que nesse bloco nós temos perguntas sobre o nosso tema e que, claro, hoje você não pôde participar, mas você pode mandar o seu e-mail aqui para a gente. O nosso e-mail você já conhece, provafinal@lfg.com.br. E vamos então à nossa primeira pergunta. Pergunte ao professor. Professora Beth, a ação renovatória é possível em locação residencial? Olha, o povo preocupado. Como é que eu faço para garantir o meu puxadinho? Não dá para garantir puxadinho com ação renovatória. A ação renovatória, ela serve para proteger quem exerce uma atividade, ou como empresário, sociedade empresária e até mesmo a sociedade simples. É para substituir aquela ideia das antigas luvas. Ou seja, quando eu não podia entrar com a ação renovatória, o locatário, ele reservava, garantia um valor de caução para poder permanecer aí no imóvel, garantir que não haveria destruição. Mas essa mesma avaliação de caução era a única coisa devida pelo locador se pedisse o imóvel de volta. Para resolver isso, é que inventaram, na lei, a ação renovatória. Cuidado, a pergunta do nosso colega também me faz lembrar. Será que nós podemos, no contrato, dizer que não existe a ação renovatória? Ou pior, vincular esse direito ao pagamento de alguma caução? Não pode, hein? O artigo 45 da lei diz que não é possível alterar nada sobre a ação renovatória e nem cobrar alguma garantia. Se isso acontecer, essa cláusula, essa parte do contrato, será nula. Artigo 45 da lei. Vamos então à nossa próxima pergunta. Pergunte ao professor. Professora Beth, se uma empresa comprou outra, os requisitos cumpridos serão aproveitados? Olha que pergunta importante. Você sabe que nesse mundo de empresas, vira e mexe, uma empresa compra outra, ou simplesmente aquela empresa, aquela padaria é vendida para uma outra sociedade, para um empresário? E a pergunta da nossa colega foi, será que aqueles requisitos que já foram cumpridos integralmente, ou parte dele, por um empresário, se aproveitam para o outro? Veja só, para a lei existe o aproveitamento desses requisitos. Aquele que sucede o locatário, ele pode continuar a cumprir os requisitos ou simplesmente dar continuação à atividade. O importante é que o ramo de atividade continue a ser exercido. Por exemplo, um grupo econômico compra uma empresa que exerce o ramo de calçados e decide, naquele espaço, abrir uma indústria têxtil. Nesse caso, claro, não há aproveitamento de requisitos. Mas, se a empresa é comprada e o ramo é mantido, até para configurar que aqueles 3 últimos anos está sendo exercido o mesmo ramo, nesse caso, se aproveita os requisitos. Aliás, se aproveita para quem compra a empresa e para quem sucede o locatário. Por exemplo, se ele faleceu, o herdeiro é legitimado e, se tiver os requisitos, somando o anterior com o novo, pode entrar, sim, com a ação renovatória. Com isso, vamos para mais uma pergunta. Pergunte ao professor. Professora Beth, é cabível a ação renovatória contra o shopping center? Que pergunta bacana. E sempre as perguntas, elas